O título da mensagem hoje é: o desânimo cancela as promessas. O desânimo cancela as promessas. Isso é forte, gente, né? Vamos ler então capítulo 21 de João. Tem telão lá também, se você quiser acompanhar por lá, também pode ser. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filho, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram e então já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos o seguiram no barco, puxando as redes de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixinhos que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe o Senhor Jesus: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar: Simão, filho de João, amas-me? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Glória a Deus. Até aqui, queridos. Queridos, o desânimo ele cancela as nossas promessas. Se você olhar, Pedro é o foco disso tudo, dessa situação. Pedro, um homem muito usado por Deus, um homem que foi chamado não do meio das malhadas, no meio das ovelhas como Davi, mas foi chamado daquela vida de um pescador. Ele e André foram chamados, ele e seu irmão.
Pedro, eu creio que era um péssimo pescador, porque você vê aqui na cena, ele não pesca nada. E você vê em Lucas capítulo 5, do 1 ao 3, ele também não pescou nada. E Jesus, da mesma maneira, falou assim: lance a rede. E aí ele pega. Mas ele diz assim: Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada. Então eu creio que ele era um péssimo pescador, assim como os homens aqui da aliança, que volta e meia vão pescar, né? E daí eles veem que não pega nada, eles apelam lá para o Pesca e Pague do Maurinho. E daí lá eles pegam e engatam assim no peixe, o anzol, e já puxa. E aí vai lá e paga vintão o quilo. E aí então, né? Então Pedro era mais ou menos parecido com os pescadores da aliança, que não pegavam nada, né? Mas o que nós vemos em Pedro é a ousadia dele. Um homem ousado, um homem que sempre fazia perguntas. Sabe aquela pessoa que não consegue fazer a pergunta que parece a mais imbecil de todas lá na escola? E sempre tem um que faz uma pergunta que você não tem coragem de fazer, mas você diz assim: aquele lá faz. E a dúvida que você tem, ela é esclarecida por aquela pessoa. E muitos criticam aquele, mas aquele é o que é mais ousado. Assim era Pedro, um homem ousado. Um homem, quando Jesus estava entre os discípulos, disse assim: o que o povo dizeis que eu sou? E aí uns começaram, os discípulos, a dizer assim: não, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és profeta, e outros dizem que tu és João Batista. E aí, então ele pergunta para Pedro: e Pedro, tu, o que tu dizes que eu sou? Ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém, querido? Ali naquele momento Pedro tem uma revelação de quem o Senhor Jesus era. Ele tem uma revelação, querido. Hoje você sabe que Cristo é o Filho de Deus, mas naquela época eles não sabiam. Então Pedro tem uma revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo. E aí o Senhor diz assim: Pedro, não fosse carne nem sangue que tu revelaste, mas foi o meu Pai Celestial. E ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E ele diz assim: e te darei as chaves dos céus, e tudo que você ligares nessa terra será ligado no céu, e tudo que você desligar nessa terra será desligado no céu. Aleluia! Deus então te dá essa bênção. Deus então te dá essa bênção de você hoje ter uma chave na sua mão. Então Deus te dá essa bênção de você ter uma chave. A chave não foi dada para uma religião. Fundamentaram uma igreja em cima de Pedro. Na realidade, a igreja foi fundamentada em cima da palavra de Pedro, e não em cima de um homem. Isso é errado, queridos. Então o que nós vemos é esse homem Pedro, que era ousado, e que o Senhor o deu uma chave, e que também era um homem sujeito a tentações e pecados como eu e você, sujeito a quedas. Quando estavam reunidos na Santa Ceia do Senhor, então o Senhor estava ali conversando e dizendo: vocês vão se escandalizar em mim, porque será ferido o pastor e as ovelhas sairão, serão dispersas as ovelhas. Ele falou: Senhor, de jeito nenhum, jamais te deixarei. Ele diz assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Isso mostra que a gente não é super-homem, que nós somos sujeitos a falhas e a erros. E aí então o Senhor morre na cruz, e as ovelhas então são dispersas. E é o que acontece. Aí nós estamos diante dessa cena do capítulo 21 de João, aonde as ovelhas foram dispersas, e Pedro então está aqui.
E ele diz assim: eu vou pescar. Por que é que Pedro voltou à velha vida? Porque talvez ele desanimou, como talvez você esteja desanimado na sua fé. Ele desanimou. Mas desanimado, querido, nós podemos perder as promessas de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Nós podemos perder o foco daquilo que o Senhor veio deixar para nós. E aí então Pedro leva, além de desanimado, aqui no versículo 3, ele diz assim: disse Simão, vou pescar. E os outros demais foram junto com ele. Então Pedro estava desanimado e levou com ele os demais, só porque o Senhor tinha morrido. Mas o Senhor não ressuscitou ao terceiro dia, amém, queridos? Ressuscitou. Então os discípulos estavam voltando à sua velha forma de vida. E quando nós estamos voltando à nossa velha forma de vida, o Senhor tem que intervir. O Senhor tem que intervir. Veja que o Senhor apareceu aqui diretamente para Pedro. O Senhor apareceu para ele. Ele estava voltando a pescar, ou seja, ele tinha largado a função de um apóstolo, de um homem de Deus que estava pregando a palavra. Então ele larga tudo e ele volta a pescar. Ele volta ao seu trabalho antigo. Ele saiu do propósito que Deus tinha para eles. E aí, por que então o Senhor apareceu milagrosamente? Justamente por isso. Olha o que diz aqui, João 20, 21. João 20, 21. Só você voltar. João 20, 21. Olha ali. João 20, 21. Diz assim: disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ou seja, eles saíram do propósito. O que é enviar a vós? Era fazer a obra do Senhor, era ganhar as almas para o Senhor, era cuidar das pessoas, era apacentar as ovelhas do Senhor. E o que eles fizeram? Eles saíram do propósito. Olha o que diz em Marcos 16, Marcos capítulo 16, abra lá em Marcos, deixa marcado aqui a Bíblia, querido, deixa marcado aí, porque nós vamos voltar para lá, tá? Só para você ver qual era o propósito de Deus para a sua igreja. Marcos 16, verso 15, Marcos 16, verso 15, olha aqui qual que era o propósito de Deus para os seus discípulos. Ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém, querido? Glória a Deus. Esse é o chamado para você e para mim nessa manhã. Isso foi o que os discípulos deixaram de fazer. Eles deixaram de fazer, eles largaram tudo. Não, esse negócio de igreja não dá certo, esse negócio de Jesus. Mas não foi Pedro que teve lá aquela revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora o cara larga tudo e volta para aquela velha vida que não pega nada, uma vida amarrada. Deixou a bênção de Deus para ir lá não pescar nada, passa a noite sem comer nada, sem pegar o pão de cada dia. Por quê? Porque saiu do propósito de Deus para a sua vida.
Então o que nós vemos aqui é isso, querido, essa cena. E aí o Senhor deixa algo para a igreja: ide pregar o evangelho, batize, né? Impõe a mão sobre os enfermos, expulsem os demônios. E tem gente que ainda não acredita nessa bênção que é a sexta-feira aqui que nós temos, que é a expulsão de demônios nessa igreja, a reunião de libertação aqui, que as pessoas são livres, são libertas. Quem não crê, gente, não crê na palavra. Então quem não crê naquilo que nós pregamos aqui nessa igreja está fora da palavra. Então o que nós vemos aqui é essa cena. Só que Pedro é aquele cara que tem uma influência. Ele é influente. Ele é o cara que, se ele se jogar, os outros se jogam no abismo junto com ele, né, Maurinho? Então tem pessoas que têm uma influência, e ele é o cara. Ele diz assim: eu vou pescar. Ou seja, quando ele falou vou pescar, ele falou assim: eu não quero mais saber desse negócio de pregar a palavra, de expulsar demônio, não quero mais saber desse negócio de curar enfermos, eu não quero saber mais de batizar ninguém, eu quero saber agora de viver a minha vida, e vida de um derrotado. É isso que ele foi fazer. Talvez você já leu o texto e não tinha entendido, mas a glória do Espírito Santo está te esclarecendo, amém, querido? Está mostrando para você que jamais coloque a mão no arado e fique olhando para trás para a sua vida velha que você vivia, porque quando você faz isso, você sai da direção que Deus está te dando e você começa a andar em círculos. Coloca a mão no arado e fica ali até que o Senhor Jesus, ele diz assim: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, querido? O Senhor quer te dar muito mais do que aquilo que você já tem hoje. O Senhor quer acrescentar na sua vida. O Senhor quer te abençoar, te fazer uma pessoa rica, próspera. E qual que é o resultado disso tudo? O resultado é isso aqui, ó. O resultado é que eles ficaram a noite inteira. No verso 3 diz assim: mas aquela noite nada apanharam. O resultado daquele que sai do propósito que Deus tem para ele é viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso, é sair daquilo do propósito, da vontade de Deus. Você está no centro, aquilo que Deus colocou. Está difícil, tá, mas permaneça ali, fique aonde Deus te colocou, porque é ali que Deus tem propósito na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí muitas pessoas estão apegadas a discipuladores, a líderes, a pastores. Então, de uma maneira isso é bênção, mas se aquele homem cai, a pessoa cai junto. Nós temos que entender, ter um discernimento de Deus, que eu tenho a minha fé fundamentada na rocha que é o Senhor Jesus. Amém, querido? Se o meu líder caiu, paciência, vamos orar por ele, mas eu permaneço firme. Eu sei o propósito que Deus colocou na minha vida. 24 anos de fé, esse ano faz 25. Quantos homens de Deus já vi cair nessa caminhada? Quantos homens de Deus se desviaram por pecados ridículos, adultérios e coisas parecidas? Jamais a nossa fé foi abalada por causa de pessoas, queridos, porque a nossa fé está fundamentada na rocha que é o Senhor Jesus. E assim tem que ser sua fé. Não é porque um errou, porque o outro falhou, que eu caio junto. Não é porque o Pedro diz assim: eu vou pescar, eu não quero mais saber de Jesus. Ah, eu também, esse negócio eu chutar tudo aqui e vou junto contigo, cara. Que vou junto o quê, rapaz? Vou junto o quê? No começo da minha fé, isso aí já vai aí 23 anos. Houve uma picuinha dentro da igreja que a gente frequentava, picuinha lá dos homens, grupo de homens lá, e eu estava envolvido.
Aí o líder dos homens chegou para mim, eu não era nada e hoje sou menos ainda. Eu digo não era nada porque eu não tinha nenhum cargo na igreja. E aí ele chegou para mim preocupado, eu novo convertido e tal, ele chegou para mim e disse assim: ô Maurício, você, cara, eu todo preocupado, não leve a mal, isso aí, olha. Eu falei: ó cara, o negócio é o seguinte, quando eu entrei nesse caminho, quando eu aceitei Jesus e vi que Ele era o único caminho e que me tirou daquela vida de um viciado em drogas, não é por causa de uma palhaçada de um crente fajuto que nem esse aí que eu vou desviar o meu caminho. Eu sei aonde eu tenho andado, eu sei o preço que o Senhor pagou por mim para que eu esteja aqui hoje. Amém, querido? E é isso que tem que ser a sua fé. Você não pode ser um crente, um cristão fajuto. Porque o outro caiu, você cai também. Porque o outro saiu, você sai também. Onde é que está a sua fé? Está no homem ou está no Senhor? Aleluia. E aí então, o que nós vemos é que no verso 11, né? Quando deixaram que o Senhor determinasse o que deveriam fazer, eles começaram então a pescar abundantemente. Olha só no verso 11 assim: Simão Pedro entrou no barco e puxou para a terra cheia, né? Puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Amém, querido? Sabe o que é isso? É que quando o Senhor te abençoar, quando o Senhor abençoou eles se passaram a noite inteira. Ele falou assim: jogue a rede para o lado direito. Gente, o que é jogar a rede para um lado direito, para o esquerdo? Acho que eles já tinham jogado para frente, para trás, nas costas, na cabeça, embaixo do barco. A rede já tinha ido para tudo. Aí diz assim: não, então tá, vamos jogar aqui. Sabe o que é isso? É andar em obediência. Quando você anda em obediência, aquilo que você estava fazendo na desobediência. Agora quando você faz na obediência, então Deus te abençoa no mesmo lugar. Amém, querido? É isso que Ele está dizendo. Naquele mesmo lugar onde você não pegou nada, agora pode jogar que você vai pegar. Aí vai lá e puxa. E ainda mais, a Bíblia diz que a rede não se rompeu. Então quando Deus te der na sua mão, você vai ter condição de segurar tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Você não vai cair, não. A bênção não vai te derrubar, a rede não vai arrebentar, porque aquilo que Deus te dá é firme e forte. Amém? Deus te dá bênção firme, querido, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Então Deus vai te dar coisas firmes que você não sabe. Quando Deus te dá alguma coisa que é dele, então você não perde. Amém, querido? Talvez você esteja hoje perdendo coisas. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo uma faxina na sua vida, porque não foi Ele que deu. Porque quando Ele te der, a rede não se arrebenta. Quando é dele, você não perde. Amém, querido? Quando foi Ele que te deu, você não vai perder. Glória a Deus. Então, vamos lá para o versículo, aonde eu quero chegar, aonde nós queremos chegar, é bem aqui no versículo 15, aonde o Senhor Jesus diz assim: depois de terem comido, o Senhor Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses? Aí ele começa 3 vezes, ele fala: amas-me mais do que este. Está lá, ó, Simão, Pedro, filho de João, amas-me mais do que esse. Quero que você entenda o seguinte: a Bíblia, existem coisas que foram escritas em grego, aramaico, hebraico.
Aqui a palavra que o Senhor Jesus está dizendo, para nós é muito pobre isso. Para nós o ama-me, para nós o amor é igual, para Jesus é diferente. Esse amas-me é uma palavra em grega que quer dizer agapão ou agapau, mas eu vou ficar com agapão que é melhor. Talvez a pronúncia não sei grego, né? Isso também para nós a pronúncia não interessa, mas o que nós temos que entender é o que o Senhor queria dizer. O Senhor está perguntando para João: João, você me agapão? E aí João está falando isso, João que escreveu, mas Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Pedro, você me agapão? E Pedro responde assim: eu te amo, tu sabe que eu te amo. Ele diz assim: filéu. Ele responde com a palavra em grego que quer dizer filéu, que quer dizer o amor de irmão. Vem aqui, meu irmão. Esse aqui, o amor que eu tenho pelo meu irmão. Então Pedro me ama com esse amor. Oh, que bom estar aqui na congregação dos santos, te amar como irmão. Amém? E agora vem aqui Jesus. Jesus, ele diz assim: Pedro, tu me amas? Agapão. Agapão é o seguinte, vem aqui Marcão, Ícaro, vem aqui mais vocês duas aqui, rapidinho, tá? Vocês são pecadores, de joelho aí. Não, você está de pé, porque você é Jesus, cara, você está em pé, a destra é do Deus Pai. Joelha vocês aí, mulher. Então, vem mais perto aqui. Esse aqui é o amor de Jesus pelos pecadores. Ele responde assim: Pedro, esse aqui é o amor do Pai pelos perdidos. Pedro, você me ama com esse amor aqui de Deus pela humanidade, que eu morri por eles. Estão entendendo, gente? É esse aqui o amor que o Senhor Jesus está perguntando. Pedro, você tem esse amor pelos pecadores, pelos perdidos? Você está disposto a sacrificar a sua vida por eles? E aí Pedro pega e... Obrigado, gente, obrigado, Deus abençoe. E aí, então, Pedro diz assim: Senhor, eu te amo. Vem aqui. Ah não, então você já não é mais você, eu que sou o Pedro, né? Porque eu era o Pedro, né? E você é o Jesus. Senhor, eu te amo porque o Senhor é meu irmão e nós estamos na igreja e está uma bênção e vamos pular para Jesus. Ei, glória a Deus. Aleluia. Queridos, Jesus está falando para Pedro: Pedro, você largou tudo, você largou o melhor, para você ir não pescar nada, ser um fracassado. E eu quero, você me ama? Aí, então Jesus está perguntando: você me ama com amor pelas almas? Você está disposto a se sacrificar por elas? Cuidar dos meus cordeiros? Cuidar das minhas ovelhas? Você está disposto? Você está disposto a ter esse amor que eu tenho pela humanidade? Que o Senhor está hoje, Ele quer que você tenha o coração de Cristo. O coração de Cristo é você chorar pelas almas. É o que está lá em Ezequiel 22:30. Coloca lá Ezequiel 22:30. É esse amor que Deus quer que você tenha, que Jesus queria que Pedro tivesse. E Pedro respondia: não, Senhor, eu te amo como um irmão, eu te amo, e os irmãos da igreja, eu amo eles. Mas Jesus dizia assim: você me ama com o amor sacrificial que eu tive pela humanidade? Você está disposto a se sacrificar pelas pessoas? Aí ele não entendia. E aí o Senhor diz assim: eu busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém eu achei. Mas o Senhor achou você hoje aqui, que está disposto a não responder com esse amor filéu, o amor do irmãozinho, mas está disposto a responder com um amor mais profundo, que é o amor pelas almas, pelos caídos, pelos perdidos.
por aqueles que estão hoje entregues lá no mundo das drogas, assim como um dia o teu pastor foi, aleluia, assim como alguém orou por mim, e se eu hoje estou aqui, porque alguém orou por mim, porque alguém me salvou, me puxou daquele lamaçal do pecado, e hoje eu estou aqui pregando a palavra para você, para que você entenda essa parte, para que você entenda que o amor de Deus é o agapão, e não é só o filéu. O filéu é para você, quando chegar aquela pessoa aqui na igreja, então sim, daí você usa o filéu, daí você abraça ele, que bom que você veio para a casa do Senhor, mas até quando ele está lá naquele mundo, então você tem que usar o agapão, você tem que ir lá e amar ele, você tem que ir lá estender a mão para ele, não criticar. Quando aquela pessoa estiver lá no semáforo, pedindo um dinheiro, talvez para usar uma cachaça ou uma droga, uma pedra, e você diz assim: não, vá para o inferno, seu desgraçado. Foi por aquele que o Senhor Jesus morreu também, querido. Foi por aquele que um dia, se não sou você e não sou eu que vou levar a mensagem, alguém vai levar, e aquela pessoa, quando se converter, a coroa vem para a cabeça desse irmão. Você está juntando pedrinhas na sua cabeça, querido, na sua coroa. A Bíblia diz assim: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde a sua fé. Não critique as pessoas, não julgue as pessoas, não entre. Cada vez que eu olho a internet, cada vez que eu olho o Facebook, as pessoas criticando outros pastores, outras igrejas, que perca de tempo. Nós já passamos desse nível. Nós não estamos mais nesse nível. Nós estamos preocupados com as pessoas que estão indo para o inferno sem salvação. E foi isso que o Senhor fez aqui com Pedro. Ele chamou ele. Ele estava desanimado, perdeu as promessas, mas o Senhor lá do céu veio e se manifestou a ele, em corpo, num corpo glorificado. Você veja que o Senhor Jesus estava ali na praia, e eles não tinham nem pescado, e ele diz assim: o que vocês que tendes para comer? O que tendes para comer? Eles não tinham nada, eles estavam fracassados, querido. Você longe do Senhor Jesus, você é um fracassado. Sabe o que ele fez? Antes mesmo deles trazerem os peixes, ele já tinha em brasa pão e peixe. Antes mesmo de eu fazer alguma coisa para ele, ele já fez alguma coisa por mim e por você. E é isso que ele vai fazer nessa manhã, amém? Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu quero te dizer que esse mês será o mês do resgate nessa igreja. Será o mês que nós vamos resgatar os perdidos, aqueles que um dia caminharam conosco e hoje já estão fora, estão perdidos. O Senhor ontem colocou forte essa palavra no meu coração, e aí eu fui pesquisar, e meu Deus, que preciosidade entender que Deus, Ele tem, não como essa forma pobre de amor na nossa língua portuguesa, mas naquilo que o Senhor quer falar no seu original, o amor de Deus pelas almas. E depois, quando eles entrarem na casa do Senhor, eu tenho um amor filéu, que é o amor de irmão, de abraçar, de não julgar, de ver que a pessoa vem como está. Se for uma prostituta que ande aqui, que entre aqui dentro da casa de Deus, né? Arrependida, com a mini saia toda pintada, eu tenho que entender que aquela pessoa, ela tem um coração arrependido e se quebranta, porque se ela está aqui é porque você levou o evangelho para ela, e um dia ela será transformada como você e como eu, amém?